Olá, amigos do canal Espiritualidade. Hoje vamos falar da cólera, não uma doença causada por uma bactéria, que é uma doença bem agressiva, mas essa manifestação de raiva intensa que às vezes nós somos tomados. Quem de nós já não passou por esses momentos de explosão e fúria contra alguém, contra alguma situação, devido a alguma circunstância aí da vida, um problema, um contratempo grave, alguma coisa que nos atingiu seriamente e que nos leva a ter essa atitude de uma raiva descontrolada. Essa cólera, então, tem uma razão, tem uma explicação para a origem dela, e é o que nós vamos abordar neste vídeo de hoje, aqui do nosso programa Ponto de Vista do canal Espiritualidade. Vamos nos basear aqui nas comunicações que dois espíritos deram no século XIX, um que não se identificou, se chamou apenas como espírito protetor, e o outro, Hahnemann, o espírito que, quando encarnado aqui, criou os princípios da homeopatia. Vamos ver o que o espírito protetor falou sobre a causa da cólera. Ele coloca assim, olha: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e a encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Quando ele coloca quase sempre, porque de certo deve existir situações em que o indivíduo talvez não haja por orgulho, talvez ele haja por uma opressão tão grande que ele venha sofrendo e ele já está no seu limite de suportar situações e ele então explode em raiva, em sentimentos ali destrutivos, que é a causa do seu problema. Mas ele considera que a maior parte desses nossos ataques de cólera então decorre do orgulho, porque a gente não acredita merecer as situações que nós estamos vivendo. E aí, por não achar que somos merecedores dela, mas vamos entender que merecedores aqui é no sentido também de precisar da experiência. Nós acabamos nos descontrolando e despejando a nossa raiva sobre as pessoas. Isso acontece muitas vezes porque em certas situações a gente imagina que as coisas são inconcebíveis, elas não deveriam acontecer. E isso muitas vezes é porque nós achamos que nós não merecemos viver aquela experiência. O fato é que, se nós estamos sendo regidos em nossa evolução por leis divinas, sábias, soberanas, leis inteligentes que nos conduzem sempre às experiências que nós necessitamos, seria importante então nós reconhecermos que mesmo as situações que contrariam a nossa vontade, o nosso bem-estar, ou as noções que nós fazemos de nossa superioridade, ou maior merecimento em relação às outras pessoas, nós devemos pensar e revisar essas ideias e chegar à conclusão: se eu passo pela experiência é porque sim, ela é necessária ao meu aprendizado, à minha evolução. Afinal de contas, a justiça divina não me permitiria viver experiências que eu não tenha que passar por elas. Mas muitas vezes a gente não aceita essa situação e acha que ocorreu alguma injustiça, algum problema no universo, alguma coisa que está fora de ordem. Mas é porque as nossas ideias estão equivocadas. Quando nós lidamos com pessoas que nos prejudicam, pessoas que nos atrapalham, pessoas que criam obstáculos, às vezes nem intencionalmente, às vezes é apenas algo acidental, tudo isso está dentro, então, de um conjunto de experiências que todos nós estamos sujeitos, porque elas fazem parte da evolução, fazem parte desses mecanismos de nossa transformação, do nosso crescimento.
Afinal de contas, nós nunca conseguiremos realmente alcançar o amor universal sem nos tornarmos capazes de compreender todos os seres, inclusive os seres que chamamos de racionais, que já deveriam saber os seus deveres e não sabem. Então, o pensamento do Hahnemann tem sim um fundo de verdade aqui, claro. Por quê? Porque realmente são por falsas ideias que nós temos sobre nós, sobre os nossos direitos, que nos levam a não considerar que uma experiência é necessária, como, por exemplo, o mal que alguém nos cria, e nos leva a ter uma ação exacerbada, incoerente em relação a essa situação criada pela pessoa. Quando uma criança atinge um adulto equilibrado, um tapa que um bebê solte na cara de uma pessoa, algo que ele faça, essa pessoa equilibrada, ela é suficientemente capaz de entender. É um bebê, não entende o que está fazendo. Se a criança é um pouco mais desenvolvida, nós também vamos entender, ele ainda não é maduro para entender a situação. Mas quando ele chega numa idade da razão, a gente é desproporcional naquilo que a criança fez, no sentido de repreendê-la. Nós vamos procurar educá-la ou nós vamos criar nela um medo, um afastamento de nós? Não, nós vamos procurar a didática do amor, que vai nos levar a ensiná-la que aquela atitude já não é mais correta. Nós temos uma expectativa de que as pessoas adultas, elas já seriam, entre aspas, capazes de agir sempre corretamente. Isso é um erro pensar assim. É um grande engano da nossa parte achar que as pessoas vão corresponder àquilo que nós imaginamos como dever. Porque, embora elas possam até ser adultas, espiritualmente elas podem ser ainda espíritos atrasados, podem não compreender ainda bem os seus deveres. E elas podem estar agindo erradamente, mas sendo assim sinceras, porque achavam que aquela era a melhor forma de agir. Tem pessoas, eu mesmo já pensei isso, e penso às vezes em alguns momentos, que às vezes são um argumento, um artifício que a gente usa para estar sempre justificando o erro das pessoas, sempre desculpando. Mas o fato é que, na maioria das vezes, nós mesmos precisamos, muitas vezes, de aceitação, tolerância das outras pessoas em relação aos nossos erros, que nós acreditamos não cometê-los. Então, por que nós não daríamos esse direito aos outros? Esse tipo de raciocínio, de reflexão, então, é o que nos vai libertando do orgulho, de a gente reconhecer que nós falhamos, o outro também, nós precisamos de aceitação, o outro também. E esse exercício de se colocar no lugar é sempre importante. Quando nós erramos, nós esperamos das outras pessoas uma concessão, uma aceitação, a desculpa, o perdão pelo nosso erro e a oportunidade de reparar. Nós também temos que conferir isso às outras pessoas também. Então, o sentimento da cólera, ele não teria espaço na vida do espírito quando ele já atingiu a idade da razão, da compreensão mais ampla da vida. Por isso que o espírito aqui disse, que a cólera nos compara aos brutos, ou seja, a pessoas ainda primitivas, a espíritos que ainda não aprenderam a dominar as suas emoções e que respondem instintivamente a todas as agressões. Então é por isso que ele fez essa comparação e denota da nossa parte ainda uma falta de autodomínio, de autocontrole sobre o que nós sentimos e o que nós pensamos sobre nós e sobre as experiências da vida. Vamos ver o que mais o Espírito Protetor falou sobre então a cólera. Ele disse também assim, olha: no seu frenesi, o homem colérico se revolta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não obedecerem. Então isso é mais um indício de que nós estamos perdendo o autodomínio quando a gente desconta a nossa frustração, a nossa insatisfação, a nossa raiva sobre objetos que não têm responsabilidade sobre a situação. E o pior ainda, quando a gente faz isso sobre seres que sentem, que têm dor, que têm emoções, e nós queremos descontar neles a nossa raiva. Felizmente tem pais que fazem isso, vêm com tanta raiva das suas experiências fora do lar e descontam nos filhos, batem nos filhos por coisas mínimas que eles fizeram, ou descontam nos seus animais de estimação. Nós vamos pensar muito nisso, porque quando nós chegamos nesse estágio da cólera,
nós estamos perdendo o controle da nossa existência. Isso pode nos levar a experiências muito dolorosas, muito tristes. E aí ele diz assim: se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Por isso que nós devemos, após um episódio de cólera, de raiva, de manifestação, de uma grande indignação que nós tenhamos tido, a gente pensar: como eu me julgaria naquele momento? Muitas vezes a gente tem até razão naquilo que nós estamos reclamando, naquilo que nós estamos insatisfeitos. Às vezes a proporção do nosso descontentamento é legítima. O grande problema é a forma de manifestar isso. É através da violência, através da ação destrutiva. Então nós estamos sem controle da situação. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. E aqui o respeito pelo si mesmo é a gente pensar que quando nós nos expomos nessas manifestações de cólera, nós passamos a perder o respeito das outras pessoas, perdemos a consideração, elas começam a não ter mais confiança em nós, e aí então nós estamos perdendo o respeito por nós mesmos, porque não criamos nas pessoas que nos cercam um ambiente de segurança, de confiabilidade em quem nós somos. Ele ainda prossegue dizendo: se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que ele é mesmo a sua primeira vítima. Então olha só a ideia importante que ele nos traz. A cólera, embora prejudique as outras pessoas, nos afeta sempre primeiro. E por isso que nós devemos também combatê-la, porque isso é um elemento que nos tira a paz, que nos tira o bem-estar. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se, no acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Há inúmeras histórias assim, de pessoas que lamentam por terem feito coisas em momentos sem controle das emoções e que feriram e às vezes até tiraram a vida de pessoas queridas. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-lo. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Como que a gente vai trabalhar isso, então? Se a gente sabe que em algum momento a gente pode manifestar a cólera. É justamente a gente entender que é refletindo sobre os momentos que nós manifestamos ela, as consequências que elas nos trouxeram, o mal que esses momentos nos trouxeram, o quanto aquilo foi prejudicial a nós. E aí nós realmente desejarmos a mudança, porque tudo começa do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso querer. Se eu aceito simplesmente uma característica minha e digo, eu sou assim, fui sempre assim, eu estou determinando isso na minha vida, porque eu estou assumindo que não existe possibilidade de mudança. Agora, se eu tenho a intenção de realmente melhorar, eu devo refletir sobre as consequências. O próximo episódio de cólera, por algum instante, nos passa na memória as reflexões que nós fizemos sobre os momentos anteriores de cólera que nós tivemos. E isso pode ser um pequeno freio, talvez não seja ainda suficiente, mas é um pequeno freio que já nos alerta ali, olha, pare aqui. Se a gente realmente refletiu profundamente, desejou profundamente, esse pensamento, essa reflexão tende a ser mais persistente em nós. Por isso que nós não podemos simplesmente ignorar os momentos que nós erramos e deixar para lá dizendo, eu não me contive, eu errei, me desculpe. Não, eu preciso interiormente me conscientizar de que aquela atitude não pode mais acontecer.
Vamos ver o que o Hahnemann, que é o outro espírito que trouxe a comunicação sobre a cólera, nos fala sobre isso e quem sabe nos dá indicação aqui de como nós podemos produzir essa mudança. Ele disse assim, olha, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. A cólera, por exemplo. As pessoas dizem, eu sou assim, eu vivi a vida toda assim, eu não vou mudar. As pessoas é que são o problema. Então nós assumimos que não pode mudar porque não há essa possibilidade dentro de nós. E aí ele exemplifica assim, olha. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, porque houve uma época que as pessoas imaginavam, que determinados líquidos do corpo, os humores, predispunham a determinadas emoções. Então, até hoje existem pessoas assim. Mudou a teoria dos tumores, dos humores, ninguém mais fala disso, mas hoje se atribui a algum distúrbio neurológico, alguma alteração neurocerebral, algo desse tipo, ou a não produção de neurotransmissores. Embora isso exista e seja comprovado de que certas pessoas têm alterações bioquímicas cerebrais, elas não são determinantes inevitáveis do nosso comportamento. Por quê? Se a gente percebe que podemos ter essa alteração, vamos procurar o acompanhamento médico, vamos seguir a medicação e a terapia prescrita e vamos procurar nos conter, nos educar e não atribuir somente ao corpo. Então nós não podemos usar nenhum tipo de justificativa orgânica para as nossas deficiências morais, que no contexto espírita, moral significa conduta espiritual equilibrada. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições, porque é mais fácil encontrar a causa sempre fora de nós do que dentro de nós. E não estamos falando aqui de corpo físico, é do nosso ser, da nossa essência. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam aos exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso viria de bile, de um desses humores que provocaria essas alterações, como se acreditava lá no século XIX. Hoje nós poderíamos tratar aqui essa questão, mesmo que a pessoa tenha alguma alteração nos seus neurotransmissores, na sua arquitetura cerebral, ali nas sinapses entre os neurônios, mesmo que a gente possa considerar isso, se nós somos um espírito pacífico, nós não teríamos por que manifestar isso através dessas predisposições orgânicas. Então o espírito pacífico será sempre pacífico, enquanto o espírito violento num corpo linfático, também é dentro dessa teoria dos humores, da linfa, que hoje em dia na medicina tem outro contexto, tem outra explicação do que é a linfa, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. Então aqui ele está dizendo que, se fosse orgânica a causa da nossa cólera apenas, nós temos cólera, ela não se manifestaria, independente do nosso corpo não permiti-la. Ela estaria contida em nós. Embora ela não se exteriorizasse, nós estaríamos tendo cólera. Nós nos sentiríamos muito mal com todas essas emoções que surgem ali de quando nós somos contrariados ou feridos. Então não seria porque nós não produzimos ou porque não podemos manifestá-la, mas ela existe dentro de nós. Isso aqui se aplica, me parece, também a essas coisas que nós sentimos intensamente, mas só guardamos para nós. Ainda assim não é uma boa situação. Se
sentir raiva de uma situação, mesmo que a gente não exteriorize, isso também está fazendo mal para nós e também vai estar sendo um fator que vai acumulando e em algum momento vai explodir, vai se exteriorizar. Então nada deve ser guardado, acumulado. Tem pessoas que dizem que é melhor explodir de raiva do que guardar para si, mas as duas situações trazem consequências negativas. O melhor é reelaborar, é repensar naquilo que você está sentindo, reavaliar, reinterpretar a situação, fazer novas apreciações sobre as pessoas envolvidas e não ser tão rigoroso no julgamento. E ele finaliza assim, o Hahnemann: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? São os fenômenos que foram produzidos no século XIX e até hoje, pessoas que acreditam seriamente em algo produzem efeitos no seu próprio corpo. É conhecido, por exemplo, o chamado efeito placebo. O indivíduo acreditando que um medicamento é eficaz, mesmo que ele seja uma substância sem efeito nenhum químico no corpo, produz um efeito curativo. E até se conhece que o indivíduo que não confia no medicamento, que não confia no tratamento médico, também não tem eficácia nesse tratamento. É incrível isso, nós temos essas demonstrações de que aquilo que nós acreditamos ser possível, dentro de certos limites, ocorrem produções, transformações dentro de nós. Então precisamos conceber que nós somos sim capazes de vencer os nossos defeitos para efetivamente vencê-los, ou as nossas imperfeições. Ele continua e conclui assim: dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. E aí viria um questionamento assim: e o indivíduo que não consegue sair sozinho de uma viciação química ou em um comportamento doentio? Ele pode não sair sozinho, mas ele pode pedir ajuda para sair. Se realmente aquilo o incomoda e ele quer realmente se libertar daquilo, ele irá procurar ajuda para que ele possa sair. Então, de alguma forma, sempre vai depender do espírito essa mudança, esse passo na direção do crescimento interior. Eu convido então, neste instante, para em nossa oração, nós pedirmos a Deus que na sua misericórdia infinita possa nos envolver, possa nos fortalecer, Senhor, na superação dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Permitir, Senhor, todos nós possamos conseguir obter ainda nesta experiência resultados positivos de autodomínio, de autocontrole, de autoeducação, e que possam os espíritos amigos nos ampararem neste trabalho de elevação. Possam também todos aqueles que buscam, Senhor, todos os dias enfrentar a sua realidade, possam encontrar os meios de superá-las, superando os seus problemas, as suas dificuldades. Que nunca falte, Senhor, o apoio a todos aqueles que se esforçam por progredirem. E que os nossos irmãos ainda iludidos nos vícios, nas ilusões que o orgulho nos causa, possam todos também despertarem, possam todos encontrarem um caminho de equilíbrio e de paz. Abençoa, Senhor, a todos os que sofrem em tantas áreas do mundo, em tantas regiões, e em tantas dimensões espirituais,
do nosso planeta, Senhor. Que haja uma força poderosa que ajude esses irmãos a vencerem os seus obstáculos, as suas dificuldades. O nosso agradecimento, Pai, por tudo que o Senhor nos oferece. Hoje, graças te damos. Meus amigos, foram essas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.